O meu boa noite a todas as minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. É com grande alegria que recebi o convite novamente da Aldenor aí, do Centro Espírita 9 de Outubro, da cidade de Moreno, né? Para mim é uma alegria poder, de alguma forma, compartilhar com os irmãos, né, essa live em relação a este Evangelho do nosso Mestre amado Jesus, que tanto tem nos convidado a fazermos uma reflexão sobre a nossa caminhada. E eu só tenho que agradecer a Deus a oportunidade, ao nosso Divino Mestre Jesus, a todos esses benfeitores, amigos e companheiros que fazem parte, né, deste processo todo para nós, espíritos reencarnantes, que estamos, de alguma forma, né, buscando novamente ter esta nova visão em relação à vida, ao grande propósito que o Pai nos concedeu quando nos deu a oportunidade de nós vivermos a plenitude do ser como seus filhos, né? E que com certeza carregamos dentro de nós todo este amor verdadeiro do nosso Criador e do nosso Mestre Jesus. E hoje eu gostaria de alguma forma compartilhar algumas colocações sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º, bem-aventurados que são misericordiosos, principalmente o argueiro e a trave no olho. E quando estava estudando e buscando fazer uma reflexão interna em relação a este conhecimento, aí nós percebemos a grandeza que o Pai criou todo este universo, esta grande morada que nos concede a oportunidade de nós refazermos todos os nossos equívocos, os nossos erros em relação às leis de Deus, a esta obra divina do nosso Mestre amado Jesus, que cada vez mais ele se apresenta através dos tempos, nos dando as informações adequadas e oportunas para o momento, para nós entendermos o grande propósito que é a vida. Não só esta vida que estamos passando neste momento, mas o grande significado que o Pai nos concedeu desde quando nos criou. Por quê? Porque foi nessa trajetória terrena, de várias reencarnações, que nós nos deparamos perante as provas e as expiações que nós não conseguimos superar. E aí a doutrina espírita, muito bem formulada por Jesus, apresentada por Kardec, nos traz este conhecimento tão profundo que é a passagem de Jesus aqui na Terra. Não só como o Filho de Deus, mas a esperança que ele nos traz consigo pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo seu exemplo, o que realmente nós todos poderemos contribuir para vivermos em harmonia com a obra divina do Pai, com as colocações de Jesus em relação às leis de Deus, nos mostrando que para toda a humanidade existe só um caminho, que é de nós nos reportarmos novamente, intimamente com a nossa consciência e realmente estudarmos profundamente o Evangelho que a doutrina nos traz. Porque ali existe toda uma preparação de conduta, de reforma íntima, para uma reflexão maior do que estamos passando hoje. Porque tudo é consequência das nossas ações. Só que ainda como nós sofremos com as nossas interpretações, às vezes equivocadas, em relação a um processo conjunto de formação de ideias, é o que nos atrapalha, às vezes, pela má informação que possuímos e também pelas ideias que são manipuladas pela espiritualidade, para que nós venhamos mais uma vez a cometermos grandes erros que nós já praticamos em relação à nossa vida e à vida dos nossos irmãos.
E este capítulo, bem-aventurados os que são misericordiosos, é, na verdade, vamos dizer assim, um puxão de orelha, para que realmente a gente tome consciência do que eu estou vivendo em relação às leis do Criador e à passagem evangélica de Jesus, as suas colocações, os seus atos, para que veja até que ponto eu já estou reformulando a minha reforma íntima para alcançarmos este caminho maravilhoso que Jesus nos dá como exemplo e Filho de Deus escolhido. Porque a grande intenção do Criador, quando nos traz Jesus, é para que Ele nos conduza novamente para o caminho correto de uma vida digna perante ao pensamento, à nossa consciência e aos nossos atos. Então eu vou compartilhar com os irmãos para que a gente possa juntos formularmos este conhecimento que Kardec nos traz através dos benfeitores, para juntos tentarmos de alguma forma acrescentarmos com Jesus aqui na Terra este grande propósito que é o amor universal. Tem uma passagem das Instruções dos Espíritos que foi colocada em 1863, François Nicolas Madeleine, que nos fala sobre a virtude. E eu vou ler para os irmãos para depois nós darmos início a este conhecimento que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis que não longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-eis, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que a humanidade sucessivamente se hão perdido na terra, e pela humildade é que dia elas se hão de redimir, pois este é o caminho da nossa salvação. Olha que linda mensagem que os benfeitores nos trazem, amparado por Jesus, porque o Mestre foi o maior exemplo que nós todos tivemos em relação a este conceito único que é este amor que o Pai tem por todos os seus filhos, por toda a sua criação, onde nós temos que aprender a lidar uns com os outros de uma forma mais amorosa. E é o que nos falta hoje. Porque intuição que nos chega, às vezes, em relação ao nosso pensamento e às nossas ações, são as influências dos espíritos, aqueles irmãos que não se reencontraram com Jesus ainda, que tentam de todas as formas e maneiras nos desviar do caminho reto da nossa vida, que é o alcance do caminho das virtudes, porque as virtudes elas estão colocadas dentro de todos nós. Só que esta chama divina que Jesus nos alerta no decorrer da sua trajetória, que nós deveríamos de amar uns aos outros, e dentro deste conceito, deste capítulo, ter a misericórdia divina como o Pai tem por todos nós, seus filhos, porque todos nós, neste conjunto da criação do Pai ainda, somos pecadores. Sofremos muito ainda nesta vida, e em outras também, atitudes erradas, que quando nós percebemos, nós já lançamos. E isto não tem como reparar uma atitude que nós somos os praticantes em relação ao que nós lançamos, em relação a pensamentos, em relação
aos nossos irmãos queridos. Porque no contexto da vida, todo este conjunto precisa estar unido novamente, reformular os seus princípios para viver em harmonia perante aos princípios apresentados por Jesus aqui na Terra. E o Mestre amado Jesus, sabendo de toda a nossa dificuldade das nossas atitudes, porque já era um caos social naquela época, os governantes não tinham o sentimento do amor por aqueles que eles condenavam, que eles julgavam, e ao mesmo tempo aqueles que eram escorraçados, às vezes ficavam com grandes ódios dentro de si e não conseguiam aceitar aquelas situações que eles estavam vivendo. Mas quando nós temos o conhecimento da doutrina espírita, que tira a venda dos nossos olhos para enxergarmos a realidade do espírito imortal, nós nos deparamos com a reencarnação. E que nós nos comprometemos perante as provas e as expiações com Jesus, com os benfeitores espirituais, que nós iríamos retornar a uma das moradas do Pai e reparar todos esses equívocos do projeto da nossa caminhada para a nossa evolução. E Jesus, muito amoroso, ele nos traz neste item o argueiro e a trave no olho, que está relatado por Mateus, no capítulo 7, versículo 3 a 5, dizendo assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas! Tirai primeiro a trave ao vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Esta colocação, naquela época, era uma interpretação das nossas atitudes, que nós sempre tivemos o princípio de julgar as pessoas, que até hoje, quando nós nos deparamos com algumas informações que às vezes não são exatas, o primeiro passo nosso é de interpretar e julgar os nossos semelhantes. Mas, na verdade, para que eu possa ter condições de interpretar um julgamento que eu irei fazer em relação aos meus irmãos de caminhada, primeiro eu tenho que me reportar intimamente dentro de mim. Por quê? Para que eu possa tentar enxergar os meus defeitos, os meus equívocos, os meus erros, as minhas más interpretações, para que depois eu tente alcançar os benfeitores espirituais, me dando as condições adequadas para mim contribuir para o irmão que está sendo interpretado, e não apontar o dedo, não julgar, não criticar, porque na Terra, esta grande escola do Pai, todos nós estamos aprendendo a cada momento. E quase sempre os benfeitores nos alertam que perante as provas que estamos vivendo, nós somos reprovados, porque ainda intimamente nós usamos aquilo que está muito fortalecido ainda dentro de nós, que nós nos propomos a mudar, que é sermos mais humildes, mais benevolentes, mais indulgentes com a nossa vida e a vida dos nossos irmãos. Por quê? Nós não somos uma grande família? A doutrina espírita nos esclarece isso. Mas por que nós ainda relutamos tanto em relação a esses propósitos desta grande família num conjunto único, que é realmente nós vivermos as leis de Deus e seguirmos os passos do Mestre Jesus, que a doutrina espírita, mais uma vez na Terra, vem como um convite, novamente, nos dando a misericórdia e a justiça divina de Deus. Aí nós percebemos
como o Pai Criador, Ele é bondoso ainda com nós. Porque permite que Jesus nos apresente novamente aqui na Terra, através da doutrina espírita, este conhecimento profundo que Kardec faz das suas passagens, de uma forma que hoje nós conseguimos, pela nossa capacidade de interpretar, pela inteligência que nós fomos alcançando, de realmente vermos as coisas certas, para seguirmos esses passos que a doutrina espírita hoje, com muita clareza, nos traz. Mas nós ainda sofremos aquelas influências do passado que nos tentam cair novamente. De que forma? Porque nós usamos, às vezes, mais o orgulho. Nós somos os juízes dos nossos irmãos. E assim nós vamos cada vez mais nos distanciando do propósito que Jesus nos traz, mais uma vez, que é a doutrina espírita, que é essa reforma íntima, que é o grande passo que todos nós temos que darmos, e darmos o exemplo para os nossos companheiros, irmãos de caminhada, colegas dentro da casa espírita, com os nossos familiares, que nós estamos mudando realmente a forma de sermos e de pensarmos e falarmos. Isto é o segredo que a doutrina nos traz. E eles nos trazem as orientações logo em seguida dizendo o seguinte: uma das insensatez da humanidade consiste em vermos o mal do outro antes de vermos o mal que está em nós mesmos. E não é verdade? Surge um diálogo, né? Que as pessoas estão falando de alguém, às vezes nós já nos aproximamos para saber o que está acontecendo e às vezes até acrescentamos algo a mais. Onde nós deveríamos de parar antes e orarmos a Deus e a Jesus e aos benfeitores que me desse realmente as condições para que eu pudesse acrescentar para o bem e não derrubar mais aquela pessoa. E é o ditado aquele, né? É o telefone sem fio, que nós às vezes ainda nos alimentamos. Chega uma colocação que eu não consigo enxergar dentro da palavra de Jesus e na obra do Pai, e tomo as minhas posições. Aí já acrescento algo a mais, ou não falo na íntegra aquilo que me foi colocado, e eu já começo a falar para os outros. Aí vai para um, vai para outro, vai para outro. Quando chega lá no final, está tudo equivocado. Por quê? Porque as influências que nós vivemos na Terra ainda é muito pesada. Basta nós enxergarmos hoje, na atualidade, o que nós estamos enfrentando com esta pandemia, que as pessoas que deveriam de estar fazendo o bem para a vida estão discutindo coisas e se alimentando pelo ódio, pela disputa, pela vingança. E aí nós percebemos que nós que estamos buscando na doutrina espírita repararmos isto, nós temos que de alguma forma nos posicionarmos como Jesus gostaria, de orarmos muito mais por essas pessoas, para que realmente a palavra de Deus e as suas leis e o Evangelho de Jesus seja novamente plantado aqui na terra para colhermos os bons frutos. Em relação a todos nós que estamos neste contexto desta morada e que ainda os países tratam com diferenças, mas não existe barreiras perante a criação do Pai, porque é um contexto único de propósitos, de princípios, de hierarquias, de evolução de cada ser em cada país, para que tudo isto, somado para o amor e a fraternidade e a caridade de um bem comum, se torne realmente um mundo bem melhor, um mundo de paz, um mundo de harmonia, um mundo de conscientização, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que o Pai nos concedeu. E cabe a nós mudarmos e erguermos essa bandeira de Jesus,
para que todas estas energias que ainda está pairando na Terra, neste planeta e principalmente hoje para nós brasileiros, como André Luiz relatou quando estava no nosso lar, aquela massa cinzenta seja banida realmente aqui da Terra, para que os pensamentos possam ser melhores, de mais luz, de mais harmonia, de mais fraternidade, de mais indulgência. É o que nos falta ainda. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho. Que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmos os seus defeitos, tanto morais quanto os físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade ela é modéstia, simples e indulgente, e não é orgulhosa. Aí nós percebemos, olha as informações que nos chegam. Será que a gente não consegue entender e interpretar essas colocações que os benfeitores nos trazem através de Kardec? Por que tanta dificuldade ainda de realmente nós, quando tirarmos essas vendas, que a doutrina nos diz que tiraram as vendas para enxergarmos a verdade, e Jesus disse, busca a verdade e a verdade vos libertará, e que é, na verdade, o único conceito de realmente vivermos em paz e em harmonia uns com os outros. E tem um livro maravilhoso aqui, o Espiritismo segundo o Evangelho, que é da Zoé Marie Saraiva Paim, uma grande trabalhadora aqui do estado do Rio Grande do Sul, que trouxe essa obra com muito carinho. Ela é professora aposentada e bacharel em filosofia pela URGS. Como espírita, trabalhou mais de 30 anos na Sociedade Espírita Circo da Luz. E tem algumas colocações importantes que no estudo que ela traz, através da doutrina espírita, das obras básicas e de algumas complementares, por exemplo, as obras de Emmanuel, nos fala muito bem sobre há 2000 anos atrás, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, que relata os desencarnes de pessoas que partiram e retornaram com ódio de vingança, porque foram massacradas, julgadas por pessoas que não tinham aquele sentimento que Jesus tentava nos propor para todos nós, que nós deveríamos de amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. E aí tem algumas colocações que vêm fechar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Para sermos misericordiosos, precisamos aprender a julgar a nós mesmos. Nós fizemos isso? Ou não? Vamos usar realmente a nossa consciência. Quando nós nos deparamos com algumas colocações em relação aos outros, nós paramos para analisar como eu estou vivendo em relação ao propósito de Jesus aqui na Terra? Será que eu estou sendo realmente um bom espírita? Ou um bom cristão? Ou um homem de bem? Ou uma mulher de bem? Será que às vezes eu não tropeço nas provas e nas expiações com os meus entes mais queridos? Ou com os meus colegas? Ou com os meus irmãos de caminhada na doutrina espírita? Temos que fazer uma reflexão. Nós devemos de ter indulgência com os nossos semelhantes e sermos tolerantes, a perdoar e a nos reconciliarmos com aqueles que nos magoaram em algum momento. Nós temos a humildade e o amor que Jesus nos traz quando relata aquela passagem da mulher adúltera. Atire a primeira pedra aquele que não tiver cometido um pecado. Onde estão aqueles que lhe julgavam? Pois vá e não peques mais. Será que nós usamos essas colocações para nós? Se tivéssemos um espelho intimamente mostrando tudo que nós já fizemos, e que às vezes nós usamos as máscaras para não mostrarmos o que realmente nós somos? O Evangelho de Jesus relata tudo isso, né?
Então a gente tem que se preparar muito mais quando estuda a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nada mais é do que as colocações profundas de Jesus aqui na Terra. E que ele traz novamente na atualidade para que realmente a gente tenha mais a misericórdia de repararmos todos esses tormentos que até hoje estão plantadas no nosso pensamento intimamente e aqui na Terra também. É isso o segredo que a doutrina nos faz. É realmente nós termos esta reforma íntima, mas na íntegra. Ah, Cadinho, mas é difícil. Eu não disse que é fácil. É muito difícil. Mas por que nós vamos ficar sofrendo eternamente quando Jesus nos convida para nós seguirmos com Ele mais uma vez? E o que foi para trás já passou, mas que daqui para frente a gente consiga espalhar o bem, sermos fraternos, caridosos, humildes de coração, bondosos com todos os nossos irmãos de caminhada, para que realmente esta semente se fortaleça e que nasce uma grande árvore com bons frutos, para que as pessoas possam saborear o convite que a doutrina espírita faz para toda a humanidade. Porque ela está ao alcance de todos, não é só para nós espíritas, é para todo filho de Deus. Porque quando as pessoas estudam realmente a Bíblia e buscam através de fazer um link com a doutrina espírita, junto com o Livro dos Espíritos, que traz as perguntas e as respostas, hoje as pessoas não têm mais dúvida dessas colocações. Mas nós ainda sofremos, nós que nos julgamos espíritas, ainda pelas nossas deficiências, que nós não conseguimos superar. E este é o grande desafio para nós que estamos tentando seguir os passos de Jesus e sermos exemplos perante a doutrina espírita. E Leon Denis, nas colocações desta querida irmã, também no livro Cristianismo e Espiritismo, diz o seguinte: na verdade, o julgamento só poderia ser exercido por quem tivesse autoridade moral para tanto. Leon Denis dizendo isso nessa obra dele, Cristianismo e Espiritismo. A sociedade precisa de meios de avaliação e reformulação do procedimento moral de seus cidadãos, porque é um caos na Terra. As pessoas buscam as suas interpretações fora ao contexto das leis de Deus e o Evangelho de Jesus, colocar aquilo que convém. E nem sempre o que convém é exato e é a verdade. Mas para aquele que é orgulhoso e não tem humildade, ele se acha que ele é juiz para todas as causas. E aqui Leon está nos dizendo que a sociedade tem que fazer essa mudança. E realmente é o que não está acontecendo. Porque existem grandes conflitos ainda aqui na Terra, de países, de ideologias, de pensamentos, de livre arbítrio, de livre viver como uma pessoa quer ser reconhecida. E as pessoas condenam uns com os outros. Ah, o fulano é vagabundo, o fulano é bêbado, o fulano é ladrão, o fulano é alcoólatra, o fulano é homossexual, a fulana é não sei o quê. Mas quem somos nós para analisarmos os outros? Será que em outras vidas eu não fui pior do que eu estou sendo hoje? Vou saber quando daqui partir, que vou ser convidado pelo meu anjo guardião de sentar, comer uma boa pipoca, tomar um refrigerante ou uma água e um telão na minha frente, e ele vai dizer assim: bah, meu querido, tu gostava muito de ver filme? Vou te convidar para ver um filme maravilhoso aqui sobre uma pessoa. E essa pessoa, na última encarnação, era o seu Paulo Ricardo, conhecido como Cadinho. Se eu tiver em paz comigo mesmo e com a verdade que eu segui as leis de Deus e o Evangelho de Jesus,
eu vou estar tranquilo e sereno naquele momento. Agora, quando as coisas começarem a se apresentar na minha frente, eu não vou ter resposta, porque eu vou estar com vergonha de mim mesmo, porque eu me comprometi em mudar a minha trajetória terrena e não consegui fazer. Aí serei o quê? Um hipócrita. Uma pessoa que teve todas as condições, através da doutrina espírita, e que eu não fui capaz de colocar em prática nada na minha vida. As oportunidades que nos são dadas é neste momento, desta última encarnação. E nos dizem os benfeitores, felizes daqueles que conseguirem seguir os passos do Mestre Jesus para a sua reforma íntima e serão beneficiados com as suas consciências perante a Deus, nosso Pai Criador, que dará grandes oportunidades para que possam alcançar as lindas moradas da casa do Pai. As informações são presentes e constantes em todas as casas espíritas. Quando recebemos as orientações espirituais, perante a testemunhos de missionários e missionárias que hoje compreendem o que é a vida e a grande oportunidade que lhe foram concedidas. E através das suas reformas íntimas, eles conseguiram relatar para nós que estamos ainda encarnados de não errarmos tanto como esses irmãos nos trazem esse testemunho da vida, que é maravilhoso, que é grandioso para todos nós. E Jesus, ele sim tinha autoridade para julgar, mas quando esteve entre nós na terra, não exerceu esse direito. Ao contrário, deixou-nos uma lição magnífica de que julgar não é condenar. No emocionante episódio da mulher adulta, aí ela relata, aquela passagem, onde mais no final diz o seguinte: nesta passagem bíblica, Jesus nos dá a postura certa em relação ao erro. Eu também não vos condenarei, porque o amor não julga para condenar ou punir, mas para convidar à renovação de atitudes. Ide e, no futuro, não pequeis mais. É esta a finalidade do julgamento, avaliar para corrigir, dando novas oportunidades àqueles que erraram. Assim funciona a justiça divina do Pai. Precisamos, pois, saber julgar com indulgência, cuja acepção etimológica é ser doce por dentro. Indulgência é nós sermos doce por dentro, ou seja, bondoso, amoroso, humilde, fraterno, Isto é, ver a parte boa dos outros, esquecendo os seus defeitos, ver os outros com os óculos cor-de-rosa, ou seja, com amor, com indulgência, como nos traz a passagem do Evangelho de Jesus, demonstrando cada vez mais a todos os fariseus que estavam naquela casa que ele representava o Pai Criador pelo único propósito que nós deveríamos de ter o amor incondicional uns pelos outros. Isto é a doutrina espírita. Cada vez mais nós somos cercados por obras magníficas que nos trazem e dão os seus testemunhos destas colocações profundas da história com Jesus Cristo aqui na Terra. E que o nosso querido Chico Xavier, muito bem amparado espiritualmente, eu não canso de dizer, que para mim era um discípulo de Jesus, viveu naquela época, ele reporta fatos importantíssimos nas obras de Emmanuel. Basta nós lermos
com a profundidade que aquelas colocações nos dão a oportunidade de nós nos transportarmos para aquela época. E sempre Jesus com o único propósito de nos conduzir para o caminho de Deus. E jamais ele condenou ninguém, por mais que ele foi ofendido, humilhado, massacrado, jurado de morte por aqueles que achavam que ele estava atrapalhando os seus propósitos, seus interesses. E ele nunca julgou ninguém. Ele sempre deu a oportunidade para toda a humanidade, como hoje nos é dado através da doutrina espírita, de nós reformularmos o nosso caminho, de voltarmos para o caminho certo da vida, onde está dentro de nós as leis de Deus na nossa consciência, e que nosso arquivo espiritual está lá todas as virtudes, para que cada tempo e a cada momento a gente possa compreender, vivenciar e ser aprovado pelos benfeitores espirituais. Para que nós, quando daqui realmente nos deslocarmos para a grande morada do Espírito imortal, que este grande contexto do universo que nós ainda não somos capazes de enxergar, toda esta vida latente que está nessas grandes moradas, porque as nossas imperfeições ainda não nos permitem viver nesta integridade com o infinito, é o que nós ainda vivemos neste corpo pesado, difícil, que nós só vamos conseguir superar quando realmente tirarmos essas vestimentas dos nossos erros, das nossas injustiças contra os nossos irmãos e tratarmos como verdadeiros irmãos e grande família que nós somos. E para isso, é uma forma de nós nos reencontrarmos, nos reconciliarmos com aqueles irmãos que nós tivemos as contrariedades de pensamentos, de ideias e que ficou ainda marcado e que nós não conseguimos nem viver com eles, mas são nossos irmãos. É o nosso dever, é nossa obrigação, como estamos nos posicionando com a doutrina espírita, de realmente trabalharmos em prol de um mundo melhor. Um mundo cheio de alegria, de integridade um com o outro, de estender a mão verdadeiramente, de amar mais e não julgar tanto. E eles nos dizem assim ainda: caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exalçaria. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho, e é também a negação de muitas virtudes. É o grande problema nosso, que o Livro dos Espíritos nos orienta. A grande dificuldade para nós crescermos como uma grande família e evoluirmos moralmente, um dos grandes desafios é o orgulho, a vaidade, a maledicência, a nossa ignorância ainda, que às vezes fala mais alto na nossa trajetória. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso da humanidade. Como principal obstáculo para o progresso da humanidade. Olha o que está nos chegando através da doutrina espírita. Jesus combateu na íntegra toda a humanidade que era orgulhosa, nos mostrando que o único caminho
para nossa salvação era nós sermos benevolentes, indulgentes e misericordiosos uns com os outros. É o que mais faltou naquela época e até hoje, se nós estudarmos a história da humanidade, é o que está faltando, esta semente divina latente que o Pai nos concedeu quando nos criou, para que seus filhos, nós, pudéssemos galgar as virtudes, nos purificarmos e vivermos esta luz divina que é Jesus aqui na Terra. E que é o governante deste planeta. E que realmente ele aguarda e espera de todos nós que a gente possa retornar para este caminho da vida, para um mundo de paz, um mundo de amor, aonde Kardec ergueu esta bandeira que a doutrina espírita nos mostra que fora da caridade não haverá salvação e que o próprio Evangelho de Jesus, mais uma vez, nos dá essa trajetória. Desde o princípio do primeiro capítulo, as bem-aventuranças, amar o próximo, amai os vossos inimigos e tantas informações, sede perfeitos, né? A moral estranha, para que realmente a gente se encontre neste caminho do Evangelho e busque novamente a caminhar como peregrinos que somos ainda para um bem maior, que é o amor do Pai por tudo que Ele criou e que é o nosso dever de amarmos a vida, o mundo e os nossos irmãos. O meu muito obrigado, do fundo do meu coração, a oportunidade, mais uma vez, que a minha querida irmã Aldenora me fez de estar com vocês, meus irmãos, nesta caminhada que nos convida a mudarmos as nossas atitudes, de realmente dentro da casa espírita, com aqueles que nós temos os desafios perante ao Evangelho de Jesus, que já tivemos em outras vidas e que nós não conseguimos juntos, unidos, seguirmos e falarmos em nome de Jesus. E hoje, para nós, é nos dada esta oportunidade de deixarmos as diferenças e vivermos com Jesus este amor verdadeiro, que é a nossa salvação. E com certeza é a salvação para toda a humanidade aqui na Terra. Por isso que estamos vivendo as tempestades, para que venha esta colheita novamente na Terra e que bons espíritos possam reencarnar no meio de todos nós, nos trazendo esta moral verdadeira pelos seus exemplos, pelas suas ações, pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, o que é ser um homem de bem. E assim se tornar um bom espírita, um bom evangélico, um bom cristão, um bom umbandista, um bom budista, porque todos nós somos irmãos, num grau de evolução. Meu beijo a todos, fique com Deus e com certeza esta luz de Jesus reinará novamente na terra. E quem sabe seremos nós, esses jardineiros, semeadores, tirando a erva daninha do nosso caminho, para que os bons frutos possam se fortalecer e sejamos nós esta luz para compartilhar com os nossos irmãos o que é ser um bom cristão. Até a próxima, se Deus quiser.